Jesus acabara de contar aqui a parábola do semeador, perfeito? De versículo 1 até o versículo 9, nós temos a parábola do semeador. Versículo 10. Os discípulos, aproximando-se dele, no caso de Jesus, perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olhem para mim. Se a eles não foi dado o conhecimento, olha o que eu vou dizer para os irmãos aqui, irmãos, isso é muito grave. Se a eles não foi dado o conhecimento de compreender, de entender, de assimilar os mistérios do reino dos céus, e a vocês foi dado conhecer esses mistérios, estamos falando de eleição. A vocês foi dado, àqueles não foi dado. Sim ou não? Ou seja, nós temos aqui uma soberania de dar a uns o conhecimento e não a outros. Mas vamos seguir adiante. Versículo 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aqui surge uma pergunta. Quando eu pego um texto desse, eu não consigo ler no versículo e ir para o seguinte. Porque esse texto me gera uma série de questões que eu tenho que perguntar. E o texto tem que me responder. Isso é ler. Entenda isso. Saber ler é saber fazer as perguntas corretas ao texto. Olha o que eu estou dizendo. Saber ler é saber fazer as perguntas adequadas para o texto. Se você lê um texto e não pergunta nada para ele, você não leu. Porque quem não pergunta, não colhe resposta. E o texto está aqui para me dizer algo que o próprio texto pressupõe aquilo que eu preciso perguntar. Então, quando diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não, antes de eu seguir a leitura, eu faço uma pergunta. Por que, Senhor? Por que a uns é dado conhecer e a outros não? Olha que está o critério. Por que Deus deu ao Cadmo o discernimento de conhecer os mistérios do reino dos céus e não os deu ao Pedro? Um exemplo, tá? Ou que seria ao Cícero. Por que Deus deu a uns e não deu a outros? Não é uma pergunta lógica? Porque Jesus responde, a uns foi dado, a outros não foi dado. Olha aí. Eu quero saber, Senhor, por quê? Não tenha medo de perguntar porque você não está com sublevação, você não está com rebelião, não. O perguntar por quê é como quem quer entender melhor o que ele está dizendo. Então, se no versículo 11 ele diz que a uns foi dado conhecer o mistério do reino dos céus e aos outros não, eu pergunto, mas por quê? Aí ele diz no versículo 12, a quem tem será o quê? Dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas. Acabou a primeira resposta de Jesus. Ele vai aprofundar a explicação da resposta, mas até que nós já temos o bastante. Olhem para mim. Estou aqui pregando, Jesus está aqui pregando, alguém fala assim, Jesus, por que você está falando por parábolas? Poxa, fala claramente. Uai, como é que você quer que o povo entenda? E, obviamente, quem fala quer que o outro entenda ou não. E por que o senhor não fala claramente? Poxa, vai ficar aí essa parábola, a semente, não faz sentido. Não, faz todo sentido. Jesus responde, eu falo por parábolas por um motivo e por uma consequência. Primeiro o motivo. Eu falo por parábolas, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E eu falo por parábolas porque aqueles não receberam o discernimento. Deus não deu a eles o discernimento. É a resposta imediata. Mas, puxa vida, mas por que a uns é dado, a outros não é dado? Jesus disse, porque quem tem, esses aqui têm, será dado e terá em abundância. Agora, para quem não tem, até o que tem será tirado. É a consequência. Ou seja,
o critério da escolha divina para quem ele vai dar a revelação, ele quer saber, você tem ou você não tem? E esse ter aqui, a quem tem será dado e terá em abundância, tem um sentido oposto do que se imagina. Igual eu falo, aquele que tem, você pensa em possuir algo, né? Mas esse possuir algo é o possuir do vazio, é o possuir da destituição, é o possuir um espírito totalmente pobre pelo Espírito. Vocês possuem um coração limpo? Vocês possuem um coração desejoso? Vocês possuem um coração que ao ouvir a palavra a toma em poder e em plena convicção? Como é que vocês recebem a palavra? Agora, quem não tem tal disposição, o pouco que tem, o que acha que tem, será tirado. Ou seja, eles pensam que tem o quê? Conhecimento teológico, que é o que os judeus pensavam ter. Pois até isso vai virar confusão no meio de vocês e não vai dar nada. No final, vocês próprios vão abandonar a própria teologia de vocês por perceberem que ela não serve para nada. Alguém diz, pastor, não posso concordar com o senhor. Essa ideia de que... Bem, você tem que concordar com uma coisa. Que conhecer os mistérios do reino dos céus não é dado a todos. Porque o texto é explícito. 2, você tem que concordar com uma segunda coisa. Que o Senhor dá àqueles que têm. E dá em abundância. E o Senhor não dá àqueles que não têm. Resta não saber agora, que é a sua dúvida em relação à minha explanação, o que significa ter e não ter? O que ele tem e o que o outro não tem? Vocês estão entendendo? O Senhor dá a revelação dos mistérios àquele que tem. E o Senhor não dá a revelação dos mistérios àqueles que não têm. A pergunta é, o que esses têm, que lhes dão o direito à revelação, e o que aqueles não têm? Continuamos. Eu acabei de ler o versículo 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas. Aí continua, 2 pontos. Por quê? Eu vou falar por parábolas, porque vendo, eles não veem. E ouvindo, eles não ouvem, nem entendem. Ou seja, me parece dizer assim, olha, quando eu falo por parábolas, eles ouvindo não ouvirão, vendo não verão e não entenderão. Agora vocês, a quem é dado com esses mistérios, eu falo por parábolas e vocês vendo, veem, ouvindo, ouvem e entendem. Aí eu não posso continuar, eu tenho que perguntar novamente. Por que a mesma parábola é ouvida por você e compreendida, e a mesma parábola é ouvida por essa pessoa que ouvindo não entende? Porque a parábola é a mesma. Ambos ouvem do mesmo pregador a mesma parábola. Por que aqui vendo não vê, aqui vendo vê, aqui ouvindo não ouvem, aqui ouvindo ouve, e aqui não entende e aqui entende? Você percebe que existe aqui uma espécie, tem algo aqui estranho. Imagine só, eu estou falando aqui para vocês. Esse grupo me entende, esse grupo não me entende. Mas tudo são pessoas. Exteriormente olhando, é tudo igual. A palavra é a mesma, o pregador é o mesmo, o momento é o mesmo, a dinâmica é a mesma, o calor é o mesmo. Se alguém dissesse, alguém em casa não está entendendo, alguém fala, não, é porque em casa é outro clima, é diferente, o vídeo, a voz, tudo muda, o timbre muda, o calor muda, tudo muda. Aí, mas aqui, estou falando com vocês, por que ouvindo tais parábolas, este vendo, vê, aquela vendo, não vê, este ouvindo, ouve, aquela ouvindo, não ouve, este entende, aquela não entende?
A resposta é: porque você tem e lhe será dado. Porque você não tem e até o que tem será tirado. O problema não está no pregador nem na palavra, está naquele que recebe. Você tem, você não tem. Quem está me entendendo? Vamos continuar a ler. Tem o que e não tem o que. Versículo 13. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. O que diz a profecia de Isaías? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês aqui, ó, vocês quatro aqui, ó. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ah, mas por que não vai entender? Ah, porque Deus não deu e ponto final. Não, Deus não deu porque vocês não têm. Se liga. Ele não deu porque ele falou: eu não vou dar porque eu não dou e ponto final. Me respeita, eu sou Deus, você é um caco de barro. Não, para. Lê o texto. Ele deu a uns, não deu a outros. Deu a uns porque estes tinham. Não deu a outros porque aqueles não tinham. E por isso diz que nestes que não receberam porque não tinham, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: estes ouvirão, ou ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Por quê? Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Porque o coração de vocês, o coração deste povo, se tornou insensível. Estou falando da parábola do semeador. O coração se tornou insensível. Falta-lhes a disposição de receber a palavra. Vocês têm o quê? Disposição, amor pela verdade, desejo pela verdade, anseio pela verdade, a busca pela verdade, o interesse pela verdade. Vocês são puros de coração, vocês são pobres pelo Espírito, vocês estão sedentos, esses estão orgulhosos, não se sentem necessitados, sabem de tudo de teologia. Os judeus eram assim, estou dando as características dos judeus. Estavam tão plenos que quando souberam que o Messias tinha nascido, ao invés de irem adorá-lo, buscaram matá-lo. Nem o Messias eles queriam, embora tivessem como núcleo de sua teologia o próprio Messias. Não tem teologia judaica sem o Messias. Mas eles negaram o Messias, mataram o Messias. Porque o coração desse povo se tornou o quê? Insensível. De má vontade. Ouviram com seus ouvidos. Como é que eles ouviram a palavra? De má vontade. Lembra, vamos voltar só na mente aqui, ó, ao texto de 1 Tessalonicenses. Como foi que aqueles irmãos receberam a palavra? Em poder e em plena convicção. Estes aqui, de quem Jesus fala, receberam de mau grado. Eles receberam, o coração deles se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos. Eles ouviram, mas ouviram de má vontade. Ou seja, eles não estavam ali para ouvir. Eles ouviram porque acidentalmente estavam no mesmo ambiente em que a voz ecoava. Eles estavam ali para encontrar uma falha em Jesus, estavam ali para pegar Jesus num embuste, eles estavam ali tentando, então porque eles estavam ali acabavam ouvindo, mas não ouviam como se deve ouvir, ouviam de mau grado, eles ouviram com má vontade, ouviram por força de circunstância exterior,
sabemos que vocês são eleitos de Deus, porque a palavra chegou a vocês. Chegou a vocês. Não diz que a palavra foi pronunciada em poder, embora seja isso verdadeiro, porque não poderia ser de outra maneira. Mas o texto quer dizer, porque chegou a vocês. Como é que ela chegou a vocês? Qual foi a recepção? Então Paulo diz, eu sei, Timóteo sabe, Silas sabe, nós sabemos que vocês, amados irmãos de Deus, são eleitos porque vocês tomaram a palavra, ouviram de bom grado. Vocês ouviram com vontade de verdade. Essa é a expressão hermenêutica, vontade de verdade. Vontade de verdade não é a vontade que é de verdade. É vontade, é desejo pela verdade. É um coração sempre querendo, sempre desejoso. E agora, olha lá, segura a onda. Ainda que você, num dado momento, discorde de alguma coisa, mantenha o desejo de compreender. Você não deve ouvir e aceitar e ponto final. Não. Você ouve, compreende e aceita aquilo que é aceitável no seu entendimento. E aquilo que porventura não é aceitável, não vire as costas neste momento. Vá até o mais profundo para discernir ou para saber se você não aceita porque não compreende ou se não aceita porque você não aceita a verdade, ou você não aceita porque desejando pela verdade, amando a verdade, descobre que aquilo não é a verdade. Mas vai até o fim. Quem ouve algo e se vira as costas e sai, não tem vontade de verdade, não tem amor pela verdade, ouve de mau grado. Porque ele se coloca como o Senhor da palavra. A palavra vem, ele julga superficialmente, nunca leu um livro na vida inteira. Vira as costas e sai.